Oi, oi, pessoal, Renata aqui. Bom, claro que quem que gosta de se sentir travado, eu sei como que é isso, sabe? Como a gente olha pra cá, pra fora e as pessoas, ai, não vejo movimento, nada tá me mudando ao meu redor, como se você não soubesse realmente qual é o próximo passo. Eu sei que isso é uma sensação difícil de explicar. Parece uma energia que nada anda e você consegue ver toda a jornada, entre aspas, aí na tua cabeça, porque tu tá criando isso tudo, claro, a gente tá criando isso mentalmente. Tu enxerga tudo que tu acha que precisa fazer para que teu desejo entre na tua realidade. Eu vou fazer isso, vou tomar essa ação para que isso aconteça. E aí vem essa sensação de que não vejo nenhum movimento. Falta movimento. Mas eu não vejo nada, Renata. Não vejo nada. Eu ia falar uma coisa, mas não. Eu sei que parece uma luta, né? Como se tivesse se esforçando e nada tivesse acontecendo. Nossa, eu tô fazendo. Tá fazendo no lugar errado, né? É como se o tempo todo tivesse parado. Tu quer fazer tudo acontecer, quer resolver tudo, mas ao mesmo tempo é um momento que parece que não tem muito o que fazer. Mas só dá pra focar no passo de cada vez. Porque a primeira coisa que tu precisa, que não precisa fazer não, né? Que precisa ficar clara é que tu não tá parado. Não é que não tem movimento. Para com essa paranoia. Não vejo movimento, desde janeiro não vejo movimento. Se tu entendesse os pilares da manifestação, tu estaria entendendo que cada vez que você falar isso, o teu subconsciente capta isso como um comando e você nunca teve parado, você nunca teve travado, estancado. Sempre existe movimento, sempre existe movimento. Sabe por que existe movimento? Tampa o teu nariz aí por alguns segundos. Tampa o teu nariz, eu quero saber quanto tempo tu vai conseguir ficar sem respirar. Isso não é um movimento? Já tem movimento, bebê de luz. O movimento está acontecendo. O que parece essa estagnação aí que está acontecendo na tua vida não é falta de movimento, é só que tu tá olhando para o lugar errado. Eu falando com a Olivia. É tu tentando validar no externo que já começou internamente. Não adianta, tá perdendo tempo. Tiro no pé. Muitas vezes eu sei que a mente fica acelerada, fica cheia de pensamentos. Renata, eu não sei, fica ali rodando na minha mente os cenários, sabe? Essa história, eu sei que parece confuso, mas não é porque tá confuso que tá parado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, é o contrário. Tem tanto movimento acontecendo aí dentro de ti que parece bagunça. Só que ali, no meio de tudo isso, existem padrões, existem condicionamentos, existe uma forma de ser que quer ser repetida. Existe uma história que quer continuar sendo contada. E quando tu começa a observar isso com mais clareza, tu começa a perceber que é assim que eu estou sendo agora, entre aspas. E se você consegue ver quem você está sendo, automaticamente tu também consegue escolher quem você prefere ser. Então, quando eu peço para você perceber alguns gatilhos que você está tendo, algumas emoções que você viveu com muita intensidade, não é para consertar o passado ou reorganizar o teu pensamento. É sobre perceber o estado. Ok, eu tive consciência de que eu estou vivendo a partir desse estado que antes eu estava vivendo inconsciente e não quebrava o ciclo. Agora eu posso escolher de novo, eu posso decidir de novo. Porque tudo se resume a isso. Existe a versão de você que tu vem sustentando. E existe a versão que tu pode escolher agora. E essa escolha não depende de nada aqui de fora. Não depende. Não depende das circunstâncias, das situações, do nada aqui fora. Isso é só uma troca de identidade.
É só parar de continuar com a mesma história e começar a sustentar a nova, sabe? Então imagina alguém que está vivendo, por exemplo, um dia tranquilo. Aí ela saiu para comer com o parceiro dela, ou com a família dela, ou com a mãe dela. Aí ela começou no trauma e no drama. Tudo aparentemente estava leve, mas no meio disso aí surge aquela sensação de falta, né? Do nada vem aquela pressão interna, aquele pensamento acelerado sobre o futuro, sobre o que eu vou fazer, sobre o aluguel, sobre aquilo. Aí já, né? Sobre o como, sobre o quando, que já não vejo no movimento. Quando que isso vai dar certo? E mesmo com tudo ok, aqui do lado de fora, por dentro já começa esse estado de escassez, querendo voltar o tempo todo. A pessoa até consegue ver a versão de que ela quer ser, uma versão bem-sucedida. Eu estou vivendo, né, do que eu amo. Estou vivendo do que eu amo. Eu vivo do que eu amo. Não sei se está certo. Mas, sabe, tá tudo funcionando, mas ao invés de assumir isso como presente, não. A pessoa entra numa energia de eu preciso fazer algo para isso acontecer e começa a dar uma louca. Aí, não é mais sobre, não é mais sobre ser, sabe? A pessoa fica, vira uma corrida para tentar alcançar. Só que, em um momento de pausa, quando você para, sabe, sai um pouco da Matrix, vem um tipo de clareza diferente. É como se algo dentro de ti dissesse, calma, olha melhor. E quando tu olha, tu percebe que quando tu tá presente vivendo o agora, tu começa a perceber, quando tu tá assumindo que tu já veio a partir disso, tu começa a perceber que as coisas estão funcionando. Já existem sinais, já existe movimento. Só que isso não estava sendo reconhecido. E exatamente aí onde é que a mudança acontece, porque não era falta de resultado, era falta de percepção, não é falta de ausência. É foco no lugar errado, foco no lugar errado. Porque a pessoa fica se achando incapaz, a pessoa fica achando que não é o suficiente. E no momento que tu para de alimentar isso e começa a reconhecer que tudo vem fácil para mim. Se tu assumir que tudo é fácil para ti, tudo vai ser fácil para ti. E aí tu entra naturalmente nesse estado sem ficar pensando o tempo todo se eu tô no estado, se eu não tô no estado, se eu tô, como é que se fala? Congruente com o meu desejo. Tu só passa a sustentar a versão que antes parecia ser distante. Então quando tu pensar que não tem movimento, é só o que acontece? Você tem que parar de pensar como a versão antiga. Eu só estou pensando como a minha versão antiga. Sempre que tu se sente travado, provavelmente tu está pensando como o teu eu antigo também. Porque o teu eu antigo, ele não quer morrer, ele quer voltar, ele quer assumir o controle. Porque, imagina, eu tenho, não vou falar minha idade, esquece que eu ia falar, mas todos esses anos condicionado a um padrão. Aí agora eu quero viver. Aí, claro, quer voltar. O antigo eu não quer morrer, imagina. Ele quer se sentir importante de novo. Quer te manter no modo sobrevivência porque foi assim que tu chegou até aqui. E isso não é errado. Só foi parte do teu caminho, foi um degrau já. Isso é só uma ponte de transição, ponte de incidentes. Você que dá o significado. Quando essa sensação de estar travada aparece, é só um lembrete. Essa daí já não é mais a minha identidade. É o momento de lembrar que eu decidi ser, eu sou isso agora. Né? Comanda não, como é que eu falo? E declara o que você decidiu ser.
Eu já sou essa versão que já tenho o que deseja, eu já escolhi ser essa pessoa agora. E quando tu sustenta essa escolha, olhando como se já fosse verdade e lembrando disso a cada agora, em cada escolha, tu vai perceber que tu nunca teve travado. Só o fato de você estar vivo e de ser saudável, eu estou respirando, nossa, isso já é prova que existe movimento. E quando tu muda essa percepção, tu entende que sempre há movimento, que cada momento à tua frente já está, isso já está trabalhando a meu favor, já está desenrolando, porque eu escolhi, porque eu decidi, porque eu sou extensão de Deus. Deus está dentro de mim. E se Ele está dentro de mim, não há dúvida. Tu começa a ver que cada instante é como uma tela em branco, tu pode dar o significado que você quiser, tu pode escolher que esse foi o momento que o teu padrão antigo apareceu e, mesmo assim, eu escolhi diferente. Eu escolhi a pensar como a minha nova versão. Eu escolhi pensar como a versão minha que já tem tudo. Porque sabe o que acontece? É aí onde que, exatamente onde a maioria das pessoas volta atrás e acha que não está funcionando, porque elas cedem ao conforto do eu antigo. Mesmo que você não goste da tua programação antiga, ela ainda é confortável. Porque imagina quanto tempo você estava nela, nesse padrão antigo. Algo não pode ser bom para você e ainda assim parece confortável. Por quê? Porque quando tu começa a perceber isso, trazer consciência para isso, entende que cada momento que está trabalhando a teu favor diante de ti, como se fosse uma tela branca e eu escolho, eu dou o significado para que eu quiser. Se eu achar que esse pássaro que está aqui na minha frente, azul, que vem todo dia me visitar, é o meu pai, é o meu pai. Quem vai aqui dizer que isso é o contrário? Todos os dias o meu pai vem aqui me ver. É esse pássaro que vem, é um pássaro azul lindo. E quando eu olho para esse pássaro, eu penso, eu sou vencedora, Renata, você é uma vencedora. Você é sucesso. Tipo, tá dando tudo certo, filha. É isso que eu penso quando eu vejo esse pássaro. Aí eu já fico até pensando já, né? Aí já me deu um tilt já, porque, nossa, se eu mudar de casa, eu vou continuar vendo esse pássaro, porque você que escolhe o significado. E tu pode escolher que esse momento significa que é o teu eu do futuro que está sempre te guiando, está sempre te observando, que está sempre te direcionando para as escolhas certas. E cada vez que eu vejo esse pássaro, quando ele para ali e ele... todos os dias ele para ali no meu quintal, é isso que eu penso. Que está me guiando, que está me direcionando, que tudo está dando certo para mim, que tudo, para eu ficar tranquila, que tudo está funcionando a meu favor. E aí entra a responsabilidade. Eu já decidi quem eu sou. Então agora eu só preciso agir como essa pessoa. E é aqui que entra a disciplina, porque muitos de nós evitamos essa disciplina, por quê? Porque já é um pouco desconfortável. É a prática de ser alguém novo. Mas quando tu se inclina para essa disciplina, quando tu continua escolhendo essa nova versão, continua escolhendo essa nova versão no agora, tu não tá travado. Tu já tá criando esse movimento. E sinceramente, mesmo que você ainda pense como teu eu antigo, ainda existe movimento. Todo momento é movimento. Se você está respirando, pronto, that's it. Existe movimento, então tudo se resume a uma pergunta. O que tu está escolhendo agora? Pensar como teu eu antigo ou como o teu eu novo, como a nova identidade? Sabe? E essa sensação de estar travado é só uma sensação, é teu padrão antigo aparecendo. Então hoje, se parece que nada está acontecendo, lembre disso. Mesmo que você não veja, existem coisas acontecendo nos bastidores. Por quê? Porque você escolheu ser isso. Por quê?
por causa da tua identidade, por causa da tua nova história, por causa da tua energia. E existem coisas que você sabe que existe, mas mesmo sem ver. Como o teu trabalho quando tu está em casa. Ou um lugar famoso no mundo, você não precisa ver para acreditar, tu simplesmente sabe que ele está lá. E é exatamente assim com teus desejos. Se você consegue ver essa versão de você na sua mente, that's it, ela já existe. E tudo que existe hoje na tua realidade, um dia começou aonde? Aí dentro, nesse reposicionamento interno ou internamente. Tu pode criar qualquer coisa, qualquer versão de você. Quando tu pensa grande, quando tu começa a agir como essa versão, cada pequena escolha vira só um efeito dominó, começa pequeno, mas cresce, cresce até aparecer na tua realidade. Então, sempre que tu achar que tu tá se sentindo travado, começa a se perguntar, tu tá escolhendo ser a versão de que já tem ou que deseja? Entendeu? Tu tá vivendo como essa pessoa nas pequenas coisas no dia a dia? Ou tá pensando que tu vai ter isso aí no futuro? Ou tá esperando algo aqui fora pra sentir isso no teu corpo? Porque no momento que tu escolhe isso, o movimento já aconteceu. O que seria fé? É confiar no invisível. Confie no invisível. Confie na tua visão interna. Então é isso. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do Telegram, eu vou deixar na descrição e no comentário. Então é isso. Eu assumo que você é sucesso. Feliz manifestação.